Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel, dentro da Antena Zero, com mais uma edição do Leituras do Anarquismo. Estamos chegando aí ao final dessa série que a gente tenta revisitar aí vários anarquistas e várias anarquistas aí da história do anarquismo. E aí estamos chegando hoje na edição, uma edição muito legal, porque é de uma anarquista que, por vários motivos, ela não é tão conhecida, né? Então é muito importante que a gente veja ela e conheça. Então hoje a gente vai falar sobre a Isabel Cerruti. E para falar sobre ela, eu estou aqui com a Daniela Almeida, que ela é pesquisadora e professora, né? Ela fez o mestrado dela em História exatamente sobre a Isabel Cerruti. Quem quiser depois ter acesso na internet, é bem tranquilo de achar. E tô aqui com o Rodrigo também, que é da Biblioteca Terra Livre, aí, nossos quase irmãos, co-irmãos aí de podcast. E valeu aí, gente, por logar e vir conversar com a gente aqui sobre a Isabel Cerruti. Opa, Suna, beleza? Obrigado aí pelo convite. Demais poder estar aqui participando e trocando ideia com você sobre Isabel Cerruti ainda. Valeu. Obrigada pelo convite. É um prazer participar do seu programa. Legal, gente. E aí, a primeira coisa que eu ia perguntar para vocês, como a Isabel Cerruti ela não é tão conhecida, perguntar para vocês um pouco de quem é a Isabel Cerruti, como vocês chegaram nela, né? Porque por ela ser, por não ter tanta coisa dela que a gente vê por aí, como foi que vocês resgataram o nome dela e a história e a militância dela? Durante o mestrado, eu pesquisava em muitos jornais anarquistas, socialistas, e me chamou a atenção a Isabel Cerruti, porque ela publicava no jornal La Difesa, né? E, ao mesmo tempo, também no jornal A Plebe. O jornal A Plebe é um jornal de vertente anarquista. E o que me chamou a atenção é que, às vezes, em uma mesma edição, né, do jornal anarquista A Plebe, ela publicava 2 artigos. Então, ela era muito atuante, né, no jornal A Plebe. Em 1917, né, ela teve essa participação intensa, né, como redatora, né, dos periódicos anarquistas. E eu comecei a ler os artigos e achar interessante as propostas políticas da Isabel Cerruti. Então, foi como eu cheguei, né, no nome dela. Não só no nome dela, mas também no nome de outras mulheres, né? Porque, no caso do jornal A Plebe, outras mulheres também participavam, né, desse jornal. Logicamente, a gente contava com uma maior participação de homens, né? Mas a gente tem a Maria Antônia Soares participando, né, escrevendo no jornal A Plebe. A gente tem a Maria Lacerda de Moura, a Sônia Martins e outras mulheres. E você, Rodrigo, como você chegou lá? Para mim, eu tenho uma história já de longa data, assim. Eu acho que foi por volta de 99 ou 2000 que eu tive contato com os documentos do DOPS, né? Do DEOPS, né? Que é do Departamento Estadual de Ordem Política e Social, que são os prontuários de pessoas que tinham sido presas ou vigiadas pela polícia política no período da Era Vargas, 1930, por aí, né?
na verdade o DOPS é de 24, mas a maior parte da documentação se concentra nesse período. Eu fui fazer uma pesquisa sobre a repressão à imprensa anarquista nos arquivos do DOPS, né? E aí eu me deparei com 2 prontuários, né? Entre vários anarquistas, poucas mulheres, algumas, né? Mulheres, mas me chamou a atenção 2 prontuários, o prontuário da Isabel Cerruti e um prontuário de Isa Ruth, que aparentemente eram 2 pessoas, a polícia entendia como 2 pessoas, e quando na verdade era uma só. Então isso me intrigou já desde o ano de 2000. Aí, depois da minha pesquisa em 2010, eu escrevi uma espécie de um artigo, que era um livro sobre mulheres subversivas, que a professora Maria Luísa Tucci Carneiro foi organizar, e eu escrevi um artigo sobre a Isabel Cerruti, ainda muito inicial. E o livro acabou não saindo e o projeto ficou engavetado. Aí lá para 2014, assim, já atuando na Biblioteca Terra Livre, né? Em 2014, mais ou menos, a gente começou o projeto de publicar um livro sobre ela, resgatando. Aos poucos, a gente foi percebendo quantos artigos, quantas coisas ela tinha publicado, e era ainda totalmente desconhecida, não só na academia, mas principalmente entre nós, né, entre nós anarquistas e militantes. E aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho, levou bastante tempo para ser feito, a gente conseguiu concluir só em 2018, quando a gente lançou o livro O Triunfo da Anarquia e Outros Escritos, da Isabel Cerruti, pela Biblioteca Terra Livre. Então tem uma relação assim já de décadas, né, com a Isabel Cerruti, e para mim é uma das anarquistas mais importantes. Talvez eu tenho muita afinidade com o pensamento dela, assim, na perspectiva anarquista mesmo, né, que ela propõe, né? Mais do que outras, não só outras e outros, né, militantes também importantes brasileiros, mas eu tenho bastante afinidade com o pensamento dela. Ô Daniela, eu estava dando uma lida também na sua tese, e você fez uma boa você recapitulou muito bem a biografia dela, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa biografia, qual o contexto que ela vivia, né? Enfim, para explicar um pouco do porquê que ela era tão perigosa assim para estar nos arquivos do DEOPS, né? Assim, vale lembrar que a Isabel Cerruti, ela era, de certa forma, desconhecida, assim, da historiografia brasileira em geral. Ela era uma personagem histórica que ainda não tinha sido estudada com profundidade. Então, eu tive que procurar informações básicas, né, da história dela, o nome completo, o local de nascimento. Então eu fui a vários arquivos, até o arquivo da Cúria, para saber quando ela nasceu. Então, ela nasceu, né, em 1886 e assim, ela era... também desconheciam se ela era... A historiografia em geral desconhecia se ela era italiana ou não, tinham dúvidas se ela era italiana. Ela é ítalo-brasileira, né? Ela é filha de pai italiano, mas ela nasceu em São Paulo mesmo. E veio de uma família grande, de 8 irmãos. E aí eu fiquei sabendo do nome dela completo também, porque a historiografia ela era conhecida pela historiografia como Isabel Cerruti, né? E o nome dela completo é Isabel Bertolucci Cerruti. Então, Cerruti veio do marido dela, o Américo Cerruti. O marido dela teve uma atuação em jornais socialistas. A família dele era composta por os irmãos, né? Eles eram militantes socialistas, mas interessante notar é que ela era uma anarquista mesmo, né? Que atuou desde o começo em jornais de vertente anarquista. E assim, eu destaco, né, o ano de 17, né, como um ano também marcante assim, na trajetória de vida dela, porque nesse ano de 17 ela entrou, né, na plebe,
como redatora da Plebe, e ela escrevia com certa regularidade artigos defendendo a greve geral de 17, ela criticava a repressão policial, né, em cima do movimento grevista, e em razão dessas denúncias, né, dessa crítica à polícia, ela foi vigiada, né? Então a repressão policial foi em cima dela durante mais de 10 anos, né? Como o Rodrigo falou, ela tem fichas, né? Então a gente tem toda essa perseguição e repressão em cima dela, que vai de 1920 até 1931, né? Por um longo período ela foi vigiada pela polícia. E vocês sabem se ela chegou a ser presa alguma vez ou ela só estava sendo vigiada mesmo ali? Porque durante esse período teve muita repressão, né, em cima dos anarquistas, muitos foram mandados lá não diria o exílio, né, lá pro Acre, né? Pro Oiapoque, né? Lá para Clevelândia, você está falando? Isso, a Clevelândia. Eu tava buscando o nome e não tava lembrando. Sim, isso mesmo. No Oiapoque, Não, que ela não chegou a ser presa, né? Ser detida. Ela era bastante vigiada, né? Então, assim, desde a década de 20 ela já sofria perseguição policial, por um lado, ao escrever, né? Porque ela também escrevia, ela era muito prolífica, assim, ela escrevia muitos artigos, muitas notas, muitas coisas nos jornais anarquistas, já da década de 1910, né? E a atuação dela vai de 1910, talvez o primeiro artigo dela, ela escreveu uma carta, né? Uma carta para a Lanterna em 1911. Essa foi o primeiro documento, assim, o mais antigo que a gente encontrou, que eu pelo menos encontrei, né, vinculado à participação dela na imprensa anarquista, em imprensa em geral, uma carta denunciando um padre ali, uma questão contra a igreja, e aí os últimos artigos que se tem registro dela é de 1967, por aí, 67, 68, né? Então ela teve mais de 50 anos atuando, 67 em jornais anarquistas, né? No Del Bar, no Libertário, que são jornais que existiam na década de 60. Então ela atuou na imprensa anarquista por mais de 60 anos. Então ela tinha essa vigilância por ela escrever, então, através da imprensa, e muitas vezes pela movimentação dela. Ela dava muitas conferências, realizava conferências no Centro de Cultura Social, né, no CCS, participava das greves, participou do Centro Feminino, do Centro de Estudos, né, Jovens Idealistas, que teve uma atuação importante na greve 17. Acho que a Daniela pode comentar um pouco mais sobre essa questão da greve, né, de 17. Legal. Bom, gente, vamos ouvir uma música então, e aí pra gente voltar no próximo bloco e a gente conversar um pouco mais, né, sobre essas questões da greve, né, o que ela falava nesses escritos dela, e aí a gente volta para esse próximo bloco aí. Notre salut naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités. Empare-toi maintenant de l'usine du capital, ne sois plus le serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine, tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne, très dur, n'ont de valeur qu'en leur utilité. Allez,
que rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. Allez debout, debout vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Aussi de ton côté, on rêve amour dont les nations entières, l'erreur fait place à la réalité. Et oui, la patrie est une baliverne, un sentiment doublé de lâcheté. Ne deviens pas de la viande à caserne, jeune conscrit, mieux te vaut déserter. Allez debout, debout compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et que rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. Allez debout, debout vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. C'est le savoir qui forge la conscience. L'être ignorant est un irrégulier. Et si l'énergie indique un caractère, la discussion en dit la qualité. Entends, réponds, mais ne sois pas sectaire. Ton avenir est dans ta vérité. Et place pour tous au banquet de la vie. Notre appétit seul peut se limiter. Que pour chacun la table soit servie, le ventre plein, l'homme peut discuter. Et que la nitro comme la dynamite soit là pendant qu'on discute raison. Et si les besoins renversons la marmite, mais de nos mots, a-t-on la guérison? Allez debout, debout compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et que rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que d'être stationnaire. On le devient de trop philosopher. Allez debout, debout vieux révolutionnaire. Et l'anarchie enfin va triompher. Estamos aí de volta com o Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel. Estou aqui hoje com mais uma edição da série Leituras do Anarquismo, falando sobre a anarquista brasileira Isabel Cerruti. Estou aqui com o Rodrigo e com a Daniela para trocar essa ideia. Gente, a gente falou um pouquinho da biografia dela, né? E aí eu queria saber de vocês como que foi a participação dela nesse evento histórico aí tão importante que é a greve geral de 17, né? Como que foi a participação dela na imprensa, etc. Uhum. Então, é curioso, assim, porque é comum entre os anarquistas, eu acho, isso eu vejo em outros personagens, né, que a biografia e as ideias vão se misturando, né, a prática, né, essa ideia de que a prática e a teoria não se dissociam, isso é muito claro e aparece bem forte na vida da Isabel Cerruti, né, porque ela, para retomar, né, para falar da greve 17, né, da participação dela, ela é de uma origem, digamos assim, não da classe trabalhadora, né? Ela em si, foi costureira, né? Tem relatos de ter trabalhado, a família dela ter trabalhado em serviços domésticos, né? Ela, enfim, acabou vivia no Brás, ela morava, né? A família dela e ela mesma vivia no Brás, o próprio Américo Cerruti, o companheiro dela também, era morador do Brás, então a vida dela foi toda construída em torno ali daquela região, Brás, Belenzinho, que foi justamente onde a classe trabalhadora se constituiu ali, né? A classe trabalhadora, inclusive de orientação libertária, anarquista, teve mais força. Então ela estava ali não só geograficamente no espaço onde aconteceu a greve 17, mas também envolvida nas questões do trabalho, né? E aí já nesse período da greve de 1917, ela já estava
a entrada na discussão política, pelo que eu imagino, né, não sei depois o que a Daniela pode dizer, foi pelo anticlericalismo. Então ela já estava conhecendo o jornal A Lanterna, que depois em 17 se tornou a Plebe, e aí logo quando a Plebe iniciou e a greve, houve o estopim da greve, né, por parte das mulheres da costura, ela se envolveu já sempre apoiando a greve, escrevendo textos exaltando não só a greve, mas também denunciando a repressão, né, sofrida pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras aí durante a greve 17. Então foi algo muito presente assim na vida dela. E aí eu acho que esse episódio da greve 17 foi marcante para ela, para dar uma guinada na visão política dela, digamos assim. Até então ela não tinha se dito anarquista, né? Então, depois da experiência de 1917, eu acho que em 19, 20, ela já começa a tratar diretamente sobre anarquismo, sobre os pensadores anarquistas, articulando na imprensa, não só na Plebe, mas em outros jornais que ela escreveu, como A Obra. Ela, durante muitos anos, né, escreveu na Plebe, depois no Libertário, no Delbar, participou de diferentes grupos, né, e associações a partir da década de 20. Daniel, desculpa, pode falar. Na greve geral de 17, ela teve uma participação assim, importante, né? Até para manutenção do movimento grevista, porque ela criou várias campanhas de arrecadação de dinheiro para manter, né, a greve de 17. Então, através dessa arrecadação de dinheiro, ela conseguia uma mesada fixa, né, para a família dos operários grevistas. E fora isso, no jornal A Plebe, em 1917, ela sempre defendia a greve geral, ela escrevia sobre as prisões dos operários grevistas, falava que as prisões eram arbitrárias, então ela teve uma participação bem interessante, importante para manutenção, né, da greve. Sim. E uma outra coisa que é curiosa é que há vários relatos da relação dela, por exemplo, com as irmãs Soares, né? Como a Daniela já mencionou, que eram anarquistas, né? Também a Maria Angelina Soares e a Maria Antônia Soares. Inclusive a Isabel Cerruti escreveu uma carta, acho que em 19, quando a Maria Soares foi presa, então exaltando bastante não só a vida, né, demonstrando um conhecimento de que elas eram amigas, mas também a perspectiva política anarquista da Maria Soares. Então elas tiveram essa vinculação e aí é um desafio para a gente entender a participação das mulheres, né, na greve 17. A gente na biblioteca, a gente fez um grupo de estudo uns anos atrás que resultou no livro A Greve 17 numa perspectiva anarquista, né, onde a gente tentou discutir isso e aprofundou a questão, por exemplo, da participação dos negros na greve ou mesmo das mulheres. E é difícil acessar documentos e informações, porque muitas vezes até no próprio imprensa anarquista elas são não diria apagadas, porque entre os anarquistas tem uma discussão sobre emancipação feminina e tal, mas não é dada devido destaque como a outros militantes homens. Então, no caso, tem algumas mulheres que aparecem durante a greve que não tem como saber quem é, porque não é nomeada, não dá para saber se a Isabel Cerruti está ali numa foto segurando uma bandeira, eventualmente daquelas fotos clássicas da greve pode ser Isabel Cerruti, ou se é alguma das irmãs Soares, enfim. Então, a gente tem esse problema, né? Mas que ela teve imagina-se que ela teve uma participação efetiva porque ela fazia parte de um dos grupos que teve uma atuação importante na greve, que é justo o Centro Feminino Jovens Idealistas, né? Que discutia não só a questão da emancipação feminina, mas era um espaço de educação, de formação das mulheres durante a greve, e que teve nas ruas. Tem relatos da Maria Soares, do grupo Jovens Idealistas fazendo atuação nas manifestações de rua mesmo, né? Daniela, você conseguiu identificar se ela tinha... Porque a greve de 17 começou com uma greve no Cotonifício Cresp, né? Que era as costureiras, se eu não estou enganado também, em geral, assim.
Você conseguiu identificar se ela teve alguma participação por ela ser costureira ou algo assim, ou ela fez algum comentário depois? Ou cai nisso que o Rodrigo falou mesmo, que tem essa dificuldade de às vezes aparecer escritos que você não consegue identificar de quem escreveu? Ela trabalhou como costureira, só que eu não consegui identificar, as fontes não me permitiram saber se ela trabalhou no chão da fábrica ou em casa, né? Porque era muito comum esse tipo de trabalho feminino, né? Costureiras trabalharem em casa. Então, mas assim, durante o ano de 1917, que ocorreu a greve geral, né? Eu tenho que ela estava atuando mais na militância anarquista. Ela estava escrevendo nos jornais, fazendo as denúncias, defendendo os operários na greve. Então, nesse período de 1917, ela não atuava como operária dentro de uma fábrica. Ela atuava mais ela atuava exatamente na militância anarquista, escrevendo nos jornais, falando em comícios, né, assembleias, participando das associações femininas, Centro de Jovens Idealistas, então, o Centro Feminino de Educação. Uma outra coisa que o Suna falou sobre a questão de identificação, né, das mulheres. Daniela, você podia comentar sobre os pseudônimos, né? Porque tem isso também. Até pra gente que vai pesquisar é difícil identificar quem escreveu o quê, né? Você não quer falar um pouco sobre isso? Então, os pseudônimos que ela utilizava também é uma questão importante. Quando eu comecei a pesquisa, né, no jornal A Plebe, principalmente, eu encontrei vários pseudônimos, né, dela. Encontrei Isa Ruth, Isabel Silva, aí em outro jornal lá de defesa eu encontrei Valquíria. E assim, a historiografia em geral desconhecia, né, que Isa Ruth, Valquíria e Isabel Silva eram os pseudônimos utilizados pela Isabel Cerruti. Então, na verdade, o trabalho dela era muito mais intenso, né, do que inicialmente a historiografia pensou, né? E aí, juntando todo esse material, analisando o material, vendo que ela foi a anarquista que mais escreveu, né, no Jornal La Defesa, no outro jornal, no jornal La Defesa e no jornal A Plebe, ela foi a anarquista que mais escreveu. Então, essa questão é muito interessante também. Você tem uma curiosidade que você estava comentando com a gente em off, das associações que ela participou e algumas que inclusive funcionou até muito pouco tempo, né? Eu queria também que você falasse um pouco, acho que em relação à associação dos cegos, né? Para que ela teve uma participação muito importante. A gente tem a Associação Promotora de Instrução e Trabalho para Cegos, que ela atuou na década de 1920, né? Na verdade, ela ajudou a criar essa associação. Ela ajudou a criar, junto com o professor Mamed Freire, outros libertários também participaram dessa associação. E essa associação, ela era voltada para instrução profissional, né, do trabalhador cego, mas também para alfabetização de crianças cegas. Então, dentro dessa associação, ela ajudava a organizar material didático, né, para os jovens. E o interessante dessa associação é que o professor João Penteado, fundador da Escola Moderna,
ele também participava, né, da Associação Promotora de Instrução e Trabalho para Cegos. Então, a gente tem a ideia educacional do anarquismo presente na Associação Promotora de Instrução e Trabalho para Cegos. Então, é muito, muito interessante essa questão. E uma outra associação que ela também atuou... Daniela, desculpa, só para te dar, para lembrar, que essa associação, a PITIC aí dos cegos, o João Penteado chegou a participar, né? Então teve a participação de diferentes militantes também, né? Próprio irmão do Américo, né? Irmão do Américo Cerruti também participou. A família do Américo Cerruti os irmãos do Américo Cerruti, eles eram socialistas, né? Então a gente também tem essa aproximação, né, entre esses militantes socialistas e anarquistas, que era comum, né? Às vezes o militante começava a atuar no movimento anarquista e depois passava para o movimento socialista. E tem, então, essa aproximação, de certa forma, amigável, né? Eles atuavam nas mesmas associações. Então, nessa associação, a gente tem a presença de libertários, socialistas, e uma outra associação também, que ela fez parte, que eu também acho importante falar, foi a Associação Paulista de Homeopatia, né? Então, em 1938, ela assumiu um cargo nessa associação de diretora secretária e também ela passou a ser a redatora, né, da revista da Associação Paulista de Homeopatia. Então, e ela levava as ideias anarquistas para dentro, né, dessas associações. Ela começou a participar dessa associação de homeopatia porque ela entendia que a homeopatia era um tipo de tratamento assim, mais popular, mais barato, né, mais adequado para o trabalhador. E aí ela reforçava, né, esse ideal de militante anarquista através dessa participação nas associações. Legal. Eu ia perguntar se essa associação acabou, se ela durou muito tempo ou se ela foi mais efêmera do que a da Associação dos Cegos, porque, pelo que você disse, durou até 2017, né? A Associação Promotora de Instrução e Trabalho para Cegos, ela durou até recentemente, né, até 2017, e ela ficava no Belenzinho. Hoje em dia, e a Isabel Cerruti, ela atuou durante muito tempo, né, dentro dessa associação promotora, eu creio que quase a vida toda dela, né, que ela veio a falecer em 1970, e a Associação Paulista de Homeopatia, ela existe, né, no bairro da Vila Mariana, tem a revista da Associação Paulista de Homeopatia, e é uma associação importante nos dias de hoje, né? Legal. Gente, vamos ouvir mais uma música e entrar no intervalo, e aí a gente volta para continuar conversando sobre a Isabel Cerruti. No jogo não adianta mais se lamentar, nem querer voltar atrás. Olho no olho, atenção, tenho que me concentrar. Se eu marcar, o adversário pode me eliminar. Muitos serão desclassificados com o tempo. Será cada vez mais difícil garantir o sustento. As portas vão se fechar, são muitos que vão ficar do lado de fora e poucos do lado de dentro. Ter equilíbrio mental, no rap é fundamental. Exploro o meu lado bom, controlo o meu lado mal. Tenho um filho de 3,
16, vou completar 26. E se preciso for, começo do zero outra vez. É como um vício, difícil largar. Só eu sei o que eu passei, o que eu vou ter que passar pra ficar. Vou lutar, desistir, nem pensar de nadir. Visão de rua pronta pra disparar. Pilantragem, mano, é foda não. Eu não aturo nada que comprometa minha imagem e meu futuro. Difícil acreditar, infelizmente não pude estudar. A terceira série foi o suficiente. Na escola eu aprendi a ler e escrever. A rua me ensinou a como sobreviver. Ser uma adolescente por fora, adulta por dentro. A experiência te faz crescer antes do tempo. Não, 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 eu não posso errar. Não, 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 se não vou parar. Não, 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 eu não posso brincar. No mundão você vale o que tem. Quem tem amor pela vida que tem, pensa 1000 vezes antes de tirar a vida de alguém. Por outro lado eu já vi acontecer caso de ter que matar pra não morrer. Eu peço a Deus pra me orientar e não deixar nenhum cuzão me estranhar. Seja quem for, se eu tiver, ensine com a razão. Eu não derreto pra você tão facilmente. Então, se for pra desandar, pra ser puta, eu não nasci. Prefiro roubar, traficar do que me prostituir. É complicado falar de prostituição. Eu tenho uma pá de aliada nessa situação. Sem condição, não dá pra criticar. Se o filho chorar de fome, moral não vai sustentar. Atrás das grades eu vi o desespero de mãe que do seu filho não sabe o paradeiro. Ai, essa parada de cão, competição entre mulher é o que me tira da concentração. Tem uma pá chegando por aí que veio de somar, já vem numa de dividir. Tô aqui, na moral, no meu sossego. Não sou de arrumar, muito menos pedir arrego. Não quero ser mais e nem menos que ninguém. E o que você quer pra mim, eu quero em dobro pra você também. Eu sou mais uma mulher sobrevivente. Aí, o meu valor não tá na cor, tá na mente. Rivalidade impede o desenvolvimento do próprio raciocínio, atrapalha seu pensamento. Eu vim pra resolver, apontar uma solução. A mente engatilhada e o microfone na mão. Munição vai ter de sobra se as mina resolver se juntar. Partir pra cima, muito mano vai se desesperar. Assim que segue a vida, vivo essa vida. E você também. Bem, não está do jeito que tá, não vai ficar. Eurequez e pá, chego pra somar. Para aqueles que desacreditam, passa a acreditar. Desunião gera discriminação. Conclusão, de novo não. Atitude, humildade. Eu vejo a grande mãe pequena. É a pequena guerreira serena. Não acredita num futuro melhor. Só vê tudo tornar-se pior. As falsas promessas de felicidade já não a tiram da realidade. Vem a esperança, tem tempo para ser criança. Dignidade, honestidade. Mas que sou eu pra falar, bem dá. Dignidade, me sinto só. Dignidade, honestidade. Mas que sou eu pra falar, bem dá. Me sinto só. No mundo você vale o que tem. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. A programação da Antena Zero tem o apoio cultural de Banca Macunaíma, banca de livros usados, compra, venda e troca. Praça Dom José Gaspar, frente à Avenida São Luís, ao lado da Biblioteca Mário de Andrade. Aberto das 9 às 19 horas. Banca Macunaíma. Seja qual for
expor o seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som. Experimente-se. Tenha seu prazer sempre em forma. Gym Sex. Site, blog, sex shop para todos. Sem tabus. Acesse gymsex.com.br e orgasme-se. Antena Zero. E aí, que alegria é essa? Tô pensando na Carolina. Como ela é? Ela é tão gostosa que depois que você a conhece, não consegue mais pensar em nenhuma outra. Quer conhecer? Quero. Garçom, serve uma Carolina pra ela. Cervejaria Artesanal Carolina. Siga no Instagram, @Cervejaria Carolina. Delivery pelo WhatsApp, 982-068-061. Você curte um hambúrguer suculento, bem feito e sem frescura? Acompanhado de fritas bem crocantes e uma breja bem gelada? Gordinho Burger, desde 1979, bem gostosinho. Rua Dom José de Barros, 55, Centro, São Paulo. Arte, música, cinema, literatura, cotidiano, comportamento. Antenazero.com/AntenaPress. Opinião. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Estamos aí de volta com mais um episódio do Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel do Leituras do Anarquismo. Hoje falando aqui com o Rodrigo e a Daniela sobre a Isabel Cerruti. Gente, agora eu queria que vocês falassem um pouco. O título do episódio é o título do livro, né, que saiu pela Biblioteca Terra Livre, que é o Triunfo da Anarquia, que é uma compilação de vários textos dela, né, que ela escreveu. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre alguns temas, né, que ela toca ali nesse livro, né, que é educação, sindicalismo, a questão anticlerical, a questão da mulher, da emancipação feminina. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses assuntos que aparecem no livro. Sim, legal, Suna. O livro Triunfo da Anarquia e Outros Escritos, né? É um livro lançado pela Biblioteca Terra Livre. Acho que eu já falei, né, que teve um tempo longo de preparação dele, né? E por que, né, que demorou? É porque é um livro feito por um grupo anarquista autogerido, né? E foi feito todo de maneira autogestionado, com trabalho militante, né? Ninguém é remunerado, né? Então foi um trabalho feito a partir das possibilidades de cada um, né? Então aqui o resultado desse livro é um trabalho conjunto da Biblioteca Terra Livre, mas em especial assim, acho que a Gabriela, né? Gabriela Brancaleon, que ajudou, que fez a compilação, ajudou nos levantamentos da pesquisa, fez quase toda a pesquisa, né, sobre os artigos da Isabel Cerruti, o Vitor Arragon, né, também da biblioteca, que fez todo o trabalho também de pesquisa e de trampo de transcrição, porque também a gente teve que transcrever, pegar dos jornais, né, muitas vezes digitalizado mal, tal, e fazer uma transcrição de todos os artigos, né, na mão, né, na raça. O Adriano, também da biblioteca, né, Adriano Skoda, da Biblioteca Terra Livre, que fez a parte gráfica, né, a parte da diagramação, enfim. É todo um trabalho coletivo, assim, né? A parte da capa
feito pela também o Adriano e a Gabriela, né? E eu que acabei ajudando também, né? Participando como membro da biblioteca, fazendo a parte da pesquisa e a apresentação do livro, enfim. E a gente teve a ajuda também da Daniela, né? Que ajudou a gente, assim, a gente conversou, um pouco ajudou com algumas referências, a própria pesquisa dela ajudou bastante. O Marculino Jeremias, lá do NELCA, né, do Núcleo de Estudos Libertários Carlo Adegueri do Guarujá, também mandou um material para a gente, principalmente da década de 60, que a gente não tinha, sobre a Isabel Cerruti, e o sobrinho neto da Isabel Cerruti, o Hélio Bertolucci Júnior, que eu acabei tendo contato, a Daniela também, acho, né, claro que teve, né, para fazer a pesquisa, e ele forneceu fotos, forneceu informações, forneceu várias coisas. É engraçado que ele ficou até surpreso, né? E aí tá a importância do livro, né, também, eu vou falar um pouco isso. O próprio sobrinho neto dela ficou surpresíssimo em saber que ela era anarquista, porque mesmo na família sabiam que ela tinha uma postura política diferente, achavam que ela era comunista, ou meio, talvez até alguns acham que ela era maluca, tem vários conflitos, né, relatos de conflitos familiares em relação a isso. Então essa história dela como anarquista, e que não é uma história pequena, não é efêmera, é uma coisa de 50 anos, uma dedicação de 50 anos ao anarquismo, de uma mulher que escreveu, aqui no livro a gente compilou 60 ou cerca de 60 artigos dela na imprensa operária, e não colocamos todos, tem mais, a gente selecionou. Então nem a família sabia ou negava, né, que ela era anarquista. E o sobrinho neto ficou surpreso, e aí a gente acabou fazendo esse livro. Por quê? Porque também muito se fala sobre os homens, né, o resgate da história dos pensadores ou dos militantes anarquistas brasileiros, e de algumas mulheres, e não digo nem algumas, na verdade só a Maria Lacerda de Moura que tinha tido algum destaque, algum interesse acadêmico ou mesmo militante, e a Maria Lacerda é uma voz, né, no movimento anarquista. A Isabel Cerruti é uma outra voz, que destoa também em vários aspectos. Em vários momentos elas convergem, mas em vários aspectos elas têm perspectivas diferentes de anarquismo. E aí o livro a gente organizou tentando dar essa perspectiva de todos os temas, ou dos temas centrais que a Isabel Cerruti trabalhou nos artigos dela. Um tema específico é o anarquismo, então tem vários textos sobre anarquismo. Tem um bloco sobre a questão feminina, que eu acho que depois a Daniela pode comentar bem melhor que eu. Um bloco sobre a questão operária e o sindicalismo. Um outro sobre religião e anticlericalismo, que foi a porta de entrada dela, né, eu acho, e que ela levou esse anticlericalismo até o fim da vida, né. Um destaque específico sobre o tema do amor livre, que ela trabalhou, mas não foi o tema central dela. Isso é importante também dizer, porque muitas vezes você pensa que a mulher trabalhou o tema do amor livre. Nem foi o tema de mais destaque dela, muito pelo contrário. Ela teve muito mais textos sobre sindicalismo e sobre anarquismo, anarcocomunismo, do que, de fato, o amor livre. Ela tem vários textos de crítica social e crítica à desigualdade econômica, e alguns textos que são comentários de livros, textos, não diria literários, mas reflexões, né, pensamentos, né, assim, mais soltos. Então o livro é organizado dessa maneira, né. Eu acho que depois a Daniela trata da questão feminina, acho, né, da questão do voto, do anticlericalismo, talvez, e eu não sei se acho que eu gostaria de falar um pouco sobre a questão anarquista dela, né, porque é importante trazer essa voz, né, da Isabel Cerruti no campo do anarquismo. Só para vocês terem uma ideia, no livro, nos artigos, ela cita nominalmente Malatesta, Luiz Michel, Pietro Gori, Ferrer, Élisée Reclus, e dentre muitos outros anarquistas. Ela dialoga muito com o pensamento do Élisée Reclus, o geógrafo anarquista, né, que também teve um programa especial sobre ele, e o Kropotkin, Piotr Kropotkin, também teve um programa aí na série sobre ele, né. Então, de certa maneira, dentro do campo do anarquismo, é difícil definir, né, a corrente. Eu acho que talvez ela não seja alinhada a uma corrente específica, mas é muito forte a presença do pensamento do Kropotkin e do Reclus, dessa perspectiva comunista, anarquista, trazida por esses dois pensadores, em especial na discussão sobre ciência, sobre o conhecimento, sobre a educação, né, sobre a instrução, não só da mulher, mas também de toda a humanidade, a denúncia
da desigualdade e da exploração capitalista que ela coloca nos textos dela é muito vinculado a esses pensadores. E ela também, na década de 30, cita bastante o Malatesta, inclusive falando nosso grande mestre, nosso companheiro e mestre, se refere assim ao Malatesta, né, por exemplo. Então, ela também tinha uma perspectiva, podemos chamar sindicalista, apoiando a greve geral, apoiando o boicote, sabotagem, e, de certa maneira, um grau de violência também ela defendia. Apesar de ela dizer que não, né, é uma postura típica, né, do Kropotkin, por exemplo, e do Reclus, dizendo que são pacifistas, mas, na verdade, a partir da classe trabalhadora e dos oprimidos sofrerem a violência maior que a exploração capitalista, é natural que os trabalhadores reajam ou se defendam com algum grau de violência nesse seu processo de defesa. Então, por exemplo, uma das coisas que chama muita atenção no pensamento dela, vinculado à questão anarquista, é que ela dá não diria que ela dá uma centralidade, né, uma primazia, mas ela destaca muito a questão econômica, a emancipação econômica como e aí se aproxima do pensamento do Bakunin, né, de que a emancipação econômica é primordial, é essencial para que os outros temas, as outras dominações, as outras formas de dominação possam ser também combatidas. Então, ela não é determinista, né, nesse sentido, não é determinismo econômico, mas, por um lado, ela dá uma grande destaque à questão econômica. E, para deixar claro, assim, isso numa linguagem popular, de popularização do ideal anarquista e de conceitos e reflexões como a ideia do direito à vida, a ideia do acesso à ciência para a classe trabalhadora, a questão da exploração do capitalismo, a exploração capitalista, o funcionamento da economia. Ela vai mostrando isso nos artigos dela de uma maneira maravilhosa. Ela defende... escreve sobre o Sacco Vanzetti, né, defendendo o Sacco Vanzetti, defende a Maria Soares quando ela foi presa, fala que a educação que ela deseja é a educação racionalista para as crianças. Então, assim, explicitamente o vínculo dela com o anarquismo é inegável, e é tão potente o pensamento dela que ao reunir os artigos dispersos num livro, ao você ler em sequência, você percebe a potência do pensamento anarquista, e talvez ela seja uma das militantes que mais, não só mais produziu em termos de quantidade, reflexão anarquista, mas também de qualidade para a gente aqui no território, digamos, dominado pelo Estado brasileiro, assim, né, durante o século XX. Então, não só pela quantidade, mas pela qualidade do pensamento dela, que é uma convocação à revolta. Ela, ao mesmo tempo, ela tem um sonho libertário, ela deseja o triunfo da anarquia, mas ela quer a revolução social. Ela diz isso explicitamente. E ouvir isso de uma trabalhadora, de uma costureira, de uma mulher anarquista, nos dias de hoje, para a gente, é uma coisa muito importante. Então, por isso que a gente, na biblioteca, fez questão de publicar esse livro, né? Ô Daniela, você podia falar também um pouquinho da parte que ela fala sobre a emancipação feminina, a questão do voto também? Qual que é a visão dela sobre essa questão que também foi tratado nesse livro de escritos? A questão sobre o voto, assim, inicialmente ela criticava a luta das feministas. Ela falava que eram feministas burguesas, né, que lutavam assim pelo direito do voto feminino. Mas, na verdade, não era exatamente isso. Imagina, ela, num artigo, ela disse que era muito importante, né, as mulheres votarem, mas a luta não deveria ser limitada só à luta pela defesa do voto feminino, porque ela citava outras mazelas sociais. Ela discutia que as meninas estavam trabalhando nas fábricas, né, têm direitos, trabalhando mais de 12 horas por dia. Então, ela fez críticas a esse movimento feminista, né? Que ela falava que era muito específico e
só era voltado a uma luta pelo direito do voto. Mas ela não necessariamente era contrária, né, à conquista do voto feminino. Só que ela falou que a emancipação feminina deveria ser ampliada. E sobre a emancipação feminina, ela lutou, né, pela emancipação feminina, mesmo dentro de todas as associações que ela fez parte, no Centro de Jovens Idealistas, no Centro Feminino de Educação, que eram voltados também para as questões femininas, dentro da Associação Promotora de Instrução para Cegos, ela criou um grupo especificamente voltado para a educação feminina, né? Então, na prática, ela teve várias ações voltadas para a emancipação da mulher trabalhadora. Daniela, ela também debatia a questão da maternidade, né? Por um lado, do papel das mães, né? Das mulheres na educação das crianças. Ela exaltava, né, esse papel das mães, porque assim, o ideal feminino para ela defendia que as mulheres tivessem filhos, e até era um pouco contraditório, né, porque ela não teve filhos, né, mas ela defendia que a mulher tivesse filhos, mas na verdade ela falava que essa mãe era importante para educar o filho através das ideias anarquistas, né? Então ela falava do papel da mãe anarquista, que a família ela era importante na educação dos filhos. A família tinha que levar as ideias anarquistas para dentro de casa. É interessante, ela exaltava o papel assim da maternidade, mas ela não teve filhos, mas ela fazia essa relação de considerar importante toda essa educação anarquista, né, dentro da família. Legal, gente. Bom, vamos. Você vai comentar alguma coisa, Rodrigo? Não, eu ia aproveitar para ler um trecho, né, dela falando sobre isso, né, para gente aproveitar e falar um pouco, citar, né, a Isabel Cerruti. Dá tempo? Posso falar? Dá para ser no próximo bloco, pra gente ouvir uma música? Então vamos ouvir um som aí, então. E aí a gente já volta com esse trecho para finalizar o programa.
aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Rebel. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Leituras do Anarquismo, falando hoje sobre a anarquista Isabel Cerruti, com o Rodrigo e a Daniela aqui. Ô Rodrigo, a gente finalizou o bloco anterior com um trecho que você ia ler por questões de tempo. Eu queria que você lesse esse trecho aí e aí já entrasse para comentar, né, ele sobre questões de educação, né, o anticlericalismo também, que tem bastante na obra dela, enfim. Sim, ó, é um trecho do artigo Sou Anarquista, publicado na Plebe, dia 14 de maio de 1927, trecho final do texto. Diz assim: E as mães, num elevo de amor materno, com os olhos fitos no grande sol de amor que reverbera no horizonte áureo do ideal, umedecidas as pálpebras, na evocação dos mártires de todos os tempos e os torturados da Clevelândia, aquelas mulheres sonhadoras, aquelas mulheres sublimes que existem em grande número para a honra e glória da espécie humana, ensinaram aos seus pequeninos, de peito ainda, quando apenas começam a balbuciar os doces nomes de mamãe e papai, ensinaram a eles a articular a sentença enobrecedora: sou anarquista. É brutal, é assim que ela escreve, de maneira eloquente, grandiloquente, não sei, e ao mesmo tempo no meio argumentos muito objetivos e diretos para fácil compreensão da classe trabalhadora, né? E aqui volta o tema da questão da maternidade e da educação, né? Você quer comentar, Daniela, um pouco? É interessante esse trecho que ela fala assim do papel da família, né? Do papel da família anarquista, né, para a educação dos filhos. Então a família tinha que ser voltada assim para educar, né, os filhos para a militância anarquista. A mãe e o pai, então era importante, né, a família nesse sentido. Tem até um texto dela que chama Mães Proletárias, né, que ela fala assim, eu vou citar ela de novo: Mães, deveis criar e educar vossos filhos pelo método racionalista, livres de quaisquer preconceitos, quer religiosos, quer civis, para que não sejam vítimas da tirania e da exploração desses abutres que se fazem governantes da nação. Então, mais vinculado ao pensamento do Ferrer, de toda a pedagogia libertária, da educação anarquista, impossível, né? Aí nisso já cai nesse anticlericalismo dela, né? Sim. A fé dela a religião dela era o anarquismo, né? Ela era uma grande crítica da igreja, né, católica. Então, a militância dela nos jornais começou no jornal A Lanterna, né, e era voltado para criticar, né, a igreja. Então, o primeiro artigo, ela falava que era cobrado pela igreja um valor abusivo para fazer batismo de crianças, né? E aí ela segue vários artigos. Depois ela tem um outro artigo que ela critica a festa de São Vito, né? No bairro do Brás, em 1913, porque ela falava que perturbava o sono dos trabalhadores que moravam no Brás. Então ela achava desnecessário e ela se posicionava como ela era ateia, né? Então alguns anarquistas podiam até se aproximar do espiritismo, do teosofismo, religiões assim desse tipo, mas ela era muito crítica, ela fazia críticas e ela chamava o Malatesta, né? Citava o Malatesta para fazer essas críticas a essas religiões, porque ela falava que essas religiões não contribuíam para solucionar as mazelas sociais. Então ela era uma ferrenha crítica, né, à igreja e em geral, né, ela era uma anticlerical, né, ateia convicta. Muito interessante essa parte de anarquistas vinculados, né,
ao espiritismo e tudo mais, porque eu mesmo nunca tinha pensado sobre isso, nunca tinha lido ou visto alguma coisa. O que a gente vê é meio que o canônico, né? Vamos dizer assim, de que o anarquismo ele é anticlerical, ele é ateu, né? É bastante interessante essa parte aí que você mencionou. Sim, a gente tem também no meio de socialistas alguma certa aproximação a outras religiões, né? Logicamente, não aproximação, né? Nenhum anarquista, lógico, não se aproximava à religião católica, mas desse tipo de... Ela discute num artigo sobre o teosofismo, né? Mas sempre bem crítica em relação às religiões, e publicou vários artigos, né, de crítica à igreja, e é interessante nesse sentido, né? Ô Rodrigo, você também, aí é uma outra questão que ela aborda, comentou sobre a visão dela sobre a abolição, né, da escravidão, que também é outro assunto que é tocado, né? Queria que você falasse também sobre isso. Sim, é interessante porque no meio anarquista, assim, agora a gente consegue encontrar algumas referências a essa questão da percepção ou da perspectiva dos anarquistas em relação à escravidão, né? A escravidão dos povos africanos que aconteceu, foram trazidos aqui, né? Foram sequestrados lá, né? De África, né? Se a gente pega a escola moderna, né? O João Penteado sempre faz uma referência ao 13 de maio como um momento de libertação. É claro que tem toda uma discussão sobre essa data, né? Que é a própria Isabel Cerruti aqui em especial num artigo dela sobre o 13 de maio, ela contesta isso, né? Dizendo que a escravidão foi extinta virtualmente, na verdade, porque ela acompanha o ritmo moroso e preguiçoso do Estado, né? E dos ricos que não queriam fazer a abolição. E é legal, é muito interessante porque ela atribui explicitamente, e é um artigo de 1920, em 1920, ela atribui explicitamente o sucesso da libertação, do fim da escravidão, aos próprios corpos e pessoas que foram escravizadas, né? Ela num ponto aqui, ela diz assim, ó: os negros, longe de acovardarem, ofereceram resistência, houve luta, tombaram homens, mulheres e crianças, enquanto outros lograram alcançar o seu destino. Morreram aqueles, preferiram isso a submeter novamente o pescoço ao jugo. E aí ela vai dizer, a nossa geração homenageia a Lei Áurea, mas a grande verdade, então ela está falando que se presta homenagem à Lei Áurea, a 13 de maio, mas ela diz, a grande verdade é que o feito grandioso da extinção da escravidão no Brasil foi meramente obra dos revolucionários, para o que concorreu unicamente a ação direta dos interessados. E ela vai demonstrando como que os quilombos, os movimentos, ela vai fazendo uma descrição de diferentes movimentos, diferentes nomes do movimento negro e de resistência à escravidão, até chegar nessa conclusão de que a abolição da escravidão foi resultado da ação direta dos próprios negros e negras que foram escravizados. Isso é maravilhoso, isso em 1920 ela está dizendo isso. E por que isso faz sentido no pensamento dela, né? Porque ela tinha um corte de classe muito claro. Ela não acreditava na colaboração de classes, né? Como muitas vezes outros pensadores ou homens ou mulheres anarquistas às vezes acabam caindo nisso, né? De fazer acordos ou ter certas colaborações ou concessões, né? Para a burguesia ou para as perspectivas burguesas de luta. Ela não. Ela era pela ação direta, essencialmente classista nesse sentido, né? De que a emancipação da classe trabalhadora é obra só da classe trabalhadora. Ela tinha muito claro. E ela entendia a abolição da escravidão como uma farsa, por um lado. E depois ela, concordando com o pensamento, por exemplo, do Tolstói e do próprio Kropotkin, ela diz que essa foi substituída pela escravidão moderna, que é a escravidão do salariado, do assalariamento. Por isso que ela é kropotkiana nesse sentido. Ela vai tecendo toda uma crítica à ideia de salário
de como o salário engendra ou constitui o que chama escravidão moderna, que aí não é mais focada só num grupo étnico, mas que ela é espalhada que é a escravidão de uma classe sobre a outra, né? Em que pese que se mantém também relações de exploração de gênero, exploração de raça, né? Mas ela vincula muito a questão da classe. Então faz todo sentido no pensamento dela essa discussão sobre a abolição, né? E é interessante porque a gente tem tentado entender isso dentro do movimento anarquista, né? É sempre aquela pergunta, né? Onde estão os negros, né, no movimento anarquista? Os negros e negras, né? Eles estão envolvidos, vide o esforço de diferentes companheiros e diferentes pesquisadores para entender essa relação, né, e essa presença. E algumas falas, como a da Isabel Cerruti, vai dando pistas positivas em relação a isso, né? Gente, muito boa aí essa edição sobre a Isabel Cerruti. Infelizmente a gente está chegando aí ao final do programa. Eu queria agradecer bastante aí a presença de vocês para dar um tempo aqui para conversar sobre a Isabel Cerruti, porque é muito importante a gente recapitular esses nomes que ficam um pouco esquecidos, e só pelo que vocês apontaram, desde pensar a homeopatia como uma possibilidade de saúde ali para o trabalhador, né? Uma saúde mais acessível, a questão enfim, essa questão que você mencionou agora já dá a pista que é muito importante a gente ler, enfim, o livro tá lá também, aí deixar esse espaço para vocês falarem aí, divulgar o livro, divulgar os trabalhos de vocês. E valeu aí por ter comparecido aqui via as ondas da internet. Nem sei se é onda, né? Mas pela internet, pelo Google Meet, por conta da pandemia, mas foi muito bom. Bom, Suna, eu que agradeço, né, o convite. Eu sou ouvinte há anos, né, do programa aí, do podcast, do programa de rádio. Só queria agradecer mesmo o convite, a oportunidade de poder falar da Isabel Cerruti, agradecer a Daniela também, que pôde compartilhar, né, a pesquisa, o conhecimento dela sobre a Isabel Cerruti com a gente, né, e lembrar, assim, que a própria Isabel Cerruti se descrevia como uma filha do povo, uma mera e simples filha do povo, né. Eu acho que isso inspira muito a gente pelo menos a curiosidade de conhecer e ler mais sobre o pensamento dela, né? Dar o devido valor aos escritos e ao pensamento dela, né? E aí eu me coloco à disposição, né? Pela Biblioteca Terra Livre, quem tiver interesse aí de pegar o livro ou ter alguma informação, é só entrar em contato com a gente aí e agradecer mais uma vez. Valeu! Eu também queria agradecer a vocês, ao Rodrigo, né? Por compartilhar essas informações e eu estou à disposição, né? Sempre que vocês quiserem me chamar, eu vou, né, falar sobre a Isabel Cerruti com muito prazer, porque realmente ela foi uma mulher muito importante na militância libertária, né? Bom, valeu, gente. Quem quiser ler mais sobre a Isabel Cerruti ou ler os próprios textos dela, acessa lá o site da Biblioteca Terra Livre, que tem o livro para vender, né, que é o Triunfo da Anarquia. E também quem quiser dar uma olhada na tese, na pesquisa da Daniela, dá uma olhada também, coloca lá no Google Daniela Fernanda Almeida. E Isabel Cerruti, né, Daniela? Acho que já aparece, né? Quem quiser baixar. Aparece. Já aparece, só colocar no Google, aparece. E aí, quem não achar, quiser dar um toque pra gente também em box, que a gente manda por arquivo PDF aí. Muito obrigado aí, gente. Quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, a gente vai ao ar todas as quintas-feiras, às 21 horas, na Antena Rebel, que tá dentro da Antena Zero. E quem não conseguir ouvir no dia, a gente coloca aí os episódios no Spotify, em todas as plataformas de podcast. Então, até a próxima aí. Valeu!
você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.